Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre o Brasil parado em 2019. Um tema delicado, né? A gente já está aí passando da metade do ano e os sinais são de que a economia brasileira não consegue deslanchar, não consegue andar. A recuperação que a gente tinha, que vinha sendo observada muito fraca, né? Se é que ela não vai acabar de vez, né? E a gente tem dados bastante preocupantes, né? Então acho que vale a pena falar um pouquinho disso, porque é um tema, enfim, fundamental, né? Fundamental. A gente teve o primeiro trimestre com um PIB muito fraco. O segundo trimestre também a gente corre o risco de queda no PIB, né? A gente pode até ter uma recessão técnica, que é uma situação em que o PIB cai em dois trimestres seguidos, né? Então tá, o cenário para a economia brasileira está bastante preocupante, né? Eu tenho falado isso no blog, no Twitter, enfim, tenho conversado, sempre que eu posso eu falo sobre esse assunto, né? E eu acho que tem uma questão fundamental que o governo não está convencido que ele precisa fazer medidas para estimular a demanda agregada, né? Para estimular a atividade da economia brasileira, né? A gente está um pouco, entre aspas, traumatizado com a grande crise de 2015 e 2014, 2015, né? Em que medidas de estímulo à demanda foram bastante utilizadas, né? Ali no final do governo Dilma, em 12, 13, 14 principalmente, né? A gente teve muita tentativa de estimular a demanda, né? Mas que acabaram não surtindo efeito, né? Até porque a gente já vinha de um ciclo de expansão de crédito, a gente vinha de um ciclo já meio de desgaste da economia brasileira, né? Porque ela teve uma expansão muito forte de 2003 até 2012, gerou milhares de empregos, né? Foi um momento de realmente forte expansão econômica, mas muito baseada em expansão de crédito, né? Então as pessoas já estavam começando a ficar muito endividadas ali em 2012, 13, as empresas também, as famílias, crédito imobiliário, crédito de todo tipo, né? Então há uma espécie de trauma, né? Depois da crise de 2015, 16, surgiu uma espécie de trauma de utilização das políticas de estímulo de demanda. Então parece que é meio que um pecado, né? Na verdade, talvez a gente tenha pecado por um excesso de políticas de estímulo de demanda ali no final do ciclo, em 12, 13, 14, e agora a gente está pecando no extremo oposto, né? Até um pouco brincando com o que eu falei de Argentina, né? Que errou nos dois extremos, né? Agora o governo brasileiro está numa política extremamente contracionista, né? Não faz nenhum estímulo de demanda, não injeta gasto na economia, né? E a economia não consegue andar sozinha. Então, existe um pouco essa ideia no Brasil, a meu ver, equivocada, de que ao melhorar a qualidade da oferta, o lado da oferta da economia, né? Então, ao tomar medidas de desburocratização, simplificação da contabilidade, simplificação tributária, coisas desse tipo, que isso estimularia a retomada da atividade, né? A própria reforma da Previdência. Todas essas medidas que melhoram o lado da oferta, eu acho que são bem-vindas, né? Especialmente de simplificação, facilidade de você abrir e fechar uma empresa, simplificação das informações que você tem que levar para o fisco, né? Tudo isso é legal, mas nada disso tem, obviamente, capacidade de estimular a economia, de tirar a economia do buraco em que ela está hoje, né? São medidas que a gente pode considerar que são de tentativa de redução de custo, né? O problema do empresário hoje não é custo elevado, o problema do empresário hoje é que ele não vende, ele não tem demanda, né? Então, o empresário não está muito preocupado se o salário que ele paga está alto, está muito alto, está baixo, se ele tem muito custo de administração da empresa. O que ele está preocupado é que ele não consegue vender e na medida que ele não consegue vender, ele não tem lucro nenhum, né? Ele está acumulando estoques. O grande drama do empresário brasileiro hoje é a falta de vendas, né? Ele não está preocupado se a dinâmica da dívida pública do governo vai sair de controle, né? Ou seja, se lá na frente o governo vai ter dificuldade de pagar suas contas e vai ter que aumentar imposto. Nada disso preocupa o empresário. O que preocupa o empresário é que ele está com a loja vazia, com a fábrica dele vazia, e ao não vender, obviamente ele não investe, né? Não amplia a capacidade, o investimento da economia segue parado, né? Se é que não está caindo. Ele não contrata mais pessoas, obviamente, porque as pessoas estão ociosas. E as pessoas, os trabalhadores, por sua vez, ficam com medo de gastar, porque eles podem ser demitidos a qualquer momento, ou já foram demitidos, não tem perspectiva de melhora de ganhos salariais, nada disso, né? Então, não há demanda também pelo lado da compra dos trabalhadores, né? Os trabalhadores não compram, não demandam, e é um pouco naquela coisa do Henry Ford, né, do Fordismo, que ele sabia que ele pagando melhores salários, ele ia ter mais demanda para vender os carros dele, né? Um pouco da ideia, do simbolismo do sonho americano, né? Então o que a gente vive hoje é uma espécie do pesadelo brasileiro, né, em que os empresários não contratam porque tem medo, porque não vendem,
porque estão com capacidade ociosa, e os trabalhadores não gastam porque tem medo de perder o emprego ou porque já foram demitidos, não tem renda para consumir. Então, o nó brasileiro no momento é um nó de falta de demanda, né? E ele só poderá ser resolvido com aumento de demanda. Não adianta ficar fazendo medidas de melhora do lado da oferta, né? A gente não tem falta de produtividade no momento. Claro que a nossa estrutura produtiva é ruim, não é uma estrutura altamente produtiva, mas o problema nosso no momento é falta de demanda para eventualmente depois a gente pensar em upgrading de tecnologia, de capacidade produtiva e de aumento de produtividade, né? E para isso a gente precisa que o governo faça alguma coisa, né? Especialmente investimento público em infraestrutura, né? Ele tem espaço para negociar no Congresso alguma flexibilidade para mudar o teto dos gastos ou usar o próprio BNDES para fazer investimentos em infraestrutura. Ele precisaria pensar em alguma medida, né, além da redução da taxa de juros, que é bem-vinda, do ciclo de corte da Selic, né, ele precisaria pensar em alguma medida, ou um conjunto de medidas que reestimulassem a economia. Né? Em geral, o que faz isso é a demanda externa, né? Se a economia mundial tivesse aquecida e a gente tivesse demanda pelos nossos produtos manufatureiros no exterior, isso poderia nos ajudar. Mas não é o caso, porque a economia mundial também está parando, está ficando completamente parada. Né? E o outro caminho por excelência seria o investimento público, né? O gasto do governo, especialmente para fazer infraestrutura rodoviária, ferroviária, saneamento, que a gente tem uma carência enorme. Né? Então esse seria o caminho. Eu acho que o governo está relutante em fazer isso, ele fez essas medidas do FGTS, mas que ainda são tímidas, né? E eu brinco, né? Tem que rir para não chorar, né? Na verdade, eu brinco que a gente está aprendendo as lições keynesianas na prática, né? O Brasil hoje é um caso aplicado do problema keynesiano, né? Do problema que o Keynes identificou e teorizou muito bem na crise de 2029, né? Você tem uma situação em que há demanda reprimida, né? Porque, enfim, a gente tem carências gigantes no país, e também há oferta ociosa, né? Então a gente não consegue encontrar esse cruzamento de usar a oferta ociosa para abastecer a demanda reprimida, né? Então isso depende, obviamente, de uma coordenação do governo, né? Não estou falando de governo comunista que vai produzir as coisas, não é isso. Estou falando de uma coordenação que deve ser feita de maneira virtuosa de política econômica, com combinação de política monetária expansionista, corte de juros que a gente pode fazer, e eu daria passos, obviamente, no sentido de fazer gasto público de investimento, especialmente investimento em infraestrutura, né? Se isso não for feito, a gente fica naquela situação de que o setor privado tem medo, quando o setor privado tem medo ele não gasta, e quando ele não gasta, a economia não sai do buraco, fica patinando, né? Então a gente já viu o primeiro trimestre perdido, o segundo trimestre perdido, muito provavelmente o terceiro vai estar perdido, e a gente corre o risco, inclusive, de ter uma economia zerada esse ano, sem crescimento nenhum, né? Então é uma aula, de novo, prática de gestão de política econômica e de como as ideias keynesianas poderiam ser úteis agora. O fato da gente ter feito erros lá atrás, ou cometido equívocos, ou ter feito excessos, não justifica que a gente vá para um outro lado, para um outro extremo e erre de novo, né? Senão a gente está realmente errando sempre, né? A gente precisaria olhar, enfim, podemos discutir os erros, eu acho que devem ser discutidos, mas nunca jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Acho que a gente deveria ter uma postura mais pragmática, né? Porque senão o país vai continuar parado, o desemprego não cede, ou cede de maneira muito lenta, e a gente está falando aí de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, contando com o desalento, né? Que são pessoas que já desanimaram, não estão mais procurando emprego ou estão em situação de emprego muito precária, a gente passa já de 20 milhões de pessoas, né? Então é uma situação bastante dramática, para não falar também da desigualdade que voltou a aumentar, porque na medida em que o nosso tecido produtivo está sendo desestruturado, a gente está perdendo os empregos de boa qualidade, especialmente os industriais, né, de empregos industriais de medium tech, high tech e serviços, e também então a desigualdade está aumentando no Brasil. Então realmente a gente está num cenário dramático, e eu acho que a gente precisaria repensar essas ideias, né? Especialmente o governo revisitar isso, como ele já fez timidamente com a questão do FGTS, mas acho que vai ter que ser feito algo com mais vigor, né? Porque realmente a situação de atividade econômica no Brasil, de fraqueza da atividade econômica, tá dramática, né? Dramática.